Vamos lá para mais uma questão. Essa questão aqui ela vai tratar de seno, cosseno e tangente. Se você já viu isso e até hoje não entendeu como é que realmente funciona, hoje você vai entender como é que funciona esse negócio. Vamos lá. Um engenheiro foi contratado para calcular a altura de um prédio sem subir nele, a uma distância de 40 metros. Constatou-se que era possível construir o seguinte triângulo retângulo. Então ele mostra aqui para a gente o triângulo retângulo formado pela distância aí do prédio e a altura. Ele disse que ele tem uma distância de 40 metros do prédio. A altura do prédio é a altura que a gente quer saber. Aqui nós temos uma hipotenusa que nós não sabemos qual é. Quando nós trabalhamos com triângulo retângulo, toda vez que trabalhamos com triângulo retângulo, nós vamos trabalhar com Pitágoras. O que é o Pitágoras? O Pitágoras vai dizer que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado. A hipotenusa é essa parte maior aqui, né? É a que está na frente do ângulo de 90 graus. Os dois são catetos. Esses dois outros lados são catetos. Nesse momento, não importa quem é o cateto adjacente ou quem é o cateto oposto, porque aqui nós estamos tratando só de Pitágoras. Quando é que eu posso usar o Pitágoras? Eu uso Pitágoras quando eu tenho dois valores. Por exemplo, se eu sei que aqui é 3 e aqui é 4, eu tenho conhecimento de dois valores e eu estou procurando por um. Então, quando eu tenho esse conhecimento, eu uso Pitágoras. Toda vez que eu tenho duas informações que eu conheço, eu vou usar o Pitágoras. Mas quando eu tenho apenas uma informação, por exemplo, eu tenho um 4 aqui, e aqui eu tenho um ângulo de 60 graus, e aqui eu tenho a minha hipotenusa que eu não sei qual é, e aqui eu tenho um cateto que eu também não sei qual é. Nesse caso, eu só tenho uma informação, então eu não consigo usar o Pitágoras, eu tenho que usar uma outra coisa. Geralmente, quando você não tem a outra informação, ele dá para você um ângulo, e através desse ângulo você consegue saber os lados. Como? Aí você vai usar o seno, o cosseno ou a tangente para saber como calcular esses lados aqui. Mas como é que eu uso o seno, cosseno e tangente? Primeira coisa, para você usar o seno, você tem que saber que o seno ele é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno ele é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tá, mas o que é cateto oposto, o que é cateto adjacente? Se aqui eu tenho um ângulo, o ângulo está aqui desse lado. Quem está na frente do ângulo é o cateto oposto. E quem está na mesma linha dele aqui, ó, caminhando na mesma linha dele, é o cateto adjacente. Como nós temos só dois catetos, o que está na frente é oposto, o que está debaixo é adjacente. E a hipotenusa continua sendo hipotenusa. Tá bom, mas como é que eu vou saber qual que eu vou escolher agora? Então vamos ver como é que a gente escolhe se vai usar o seno, o cosseno ou a tangente. Para você saber qual deles você vai usar, você também precisa ter conhecimento de uma tabela. Eu vou apresentar para vocês uma tabela que tem 30 graus, 45 graus e 60 graus. Aqui eu tenho o seno, o cosseno e a tangente de 30, 45 e 60 graus. E aqui você vai fazer o seguinte, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todos eles sobre 2. E a raiz menos no 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2 e raiz menos no 1. Lembrando que a raiz, gente, ele é só na parte de cima, tá? Ele não pega a raiz toda, então a raiz é só na parte de cima. Aqui na tangente eu tenho 3, eu tenho raiz de 3 sobre 3. Aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho raiz de 3. Essas duas tabelas aqui você precisa decorar para poder usar, para resolver essa situação aqui. Depois que você tem essa situação, você vai fazer o seguinte. Você vai olhar de novo
aqui para o triângulo retângulo e vai pensar, eu tenho aqui um ângulo de 30 graus. Se eu tenho um ângulo de 30 graus, eu vou trabalhar aqui, no ângulo de 30 graus. Então, vou poder escolher um desses aqui, está no ângulo de 30 graus. Mas quem eu vou escolher? Aqui eu tenho 40. Eu tenho 40. E eu quero essa altura aqui. Então, você vai trabalhar com o que você tem e o que você quer. O que eu tenho? Eu tenho o cateto adjacente. E eu quero o cateto oposto. Então, eu vou trabalhar aqui com um que tenha cateto adjacente e cateto oposto. Quem tem cateto adjacente e cateto oposto é esse aqui, ó. Cateto adjacente e cateto oposto, é a tangente. Então, aqui eu vou trabalhar com a tangente de 30, que é raiz de 3 sobre 3. Então, eu já sei que para resolver essa questão aqui, eu vou usar isso aqui, ó. Eu vou usar a tangente de 30 graus é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Pronto, agora que a gente já sabe o que é que a gente vai usar, vamos ver então agora como é que ele funciona. Então, agora que a gente descobriu qual a gente vai usar, vamos resolver aqui. Então, a tangente de 30, que foi o que eu escolhi, lá na tabela a tangente de 30 ela é raiz de 3 sobre 3, que vai ser igual ao cateto oposto. Quem é o cateto oposto? É quem eu quero aqui, ó. É o H, é a altura do prédio, sobre o cateto adjacente, que é os 40 metros aqui. Aqui, como eu tenho uma fração na frente de outra fração, eu resolvo cruzando. Então, aqui eu tenho 3H é igual a 40 raiz de 3. Ele deu a informação para a gente aqui de que a raiz de 3 ela vale 1,7. Então, aqui está multiplicando, né? Então, eu tenho 3H é igual a 40 vezes 1,7. Se a gente botar aqui 40 vezes 1,7, fica 7 vezes 0, 0, 7, 14, 21, 28. 1 vezes 0, 0, 1 vezes 4, 4. Fica 68. Uma casa depois da vírgula, a vírgula fica aqui, fica igual a 68. Então, o H é igual a 68 dividido por 3, porque esse 3 vem para cá dividindo. Esse 3 ele passa para cá dividindo, então nós temos 68 dividido por 3. 6 dividido por 3 é 2, sobra 0, baixo 8, vai ficar 2, vai sobrar 2. Bota uma vírgula, bota um 0, aqui vai ficar 6. 6 vezes 6, 18, sobra 2, que vai entrar 0 de novo e vai entrar 6. 22,66 aqui ele quer aproximadamente. 22,66 é 22,7. Então, nós temos aqui a letra C.